a gente toca o barco. Tá bom? Eu vou desligar agora só para ver, para não dar chiado, e só para ver se está tudo ok. Estão me ouvindo, né? Estamos, perfeito. Ótimo, ótimo. Vou desligar o meu aqui. Então tá bom. A hora que o Miraldo me falar que eu posso começar, eu começo. Então tá bom. Então, gente, muito boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós estamos começando hoje esse bate-papo. Tem algum chiado aqui que está complicando, mas era muito importante, há muito tempo que nós do Laboratório de Geografia Política queríamos trazer o Roberto Requião, né, para debater conosco questões ligadas, em primeiro lugar, à geopolítica, o Laboplan, que o professor Armando Manguiri também se interessou, de modo que, com muita satisfação, eu, por favor, está ruim, alguém está com o microfone aberto, peço a gentileza de desligar. Quem que é? Ok? Melhorou? Bom, continuando. Então, é uma grande satisfação. Olha, ainda está muito ruim. Não sei por que isso. É que o sistema é ruim. Vamos tentar assim mesmo. Bom, sem mais delongas, a estrutura que a gente preparou é a seguinte: nós vamos fazer uma discussão em 3 segmentos, né? O primeiro relacionado à geopolítica, o segundo sobre a economia e o terceiro sobre a atualidade política, a questão da conjuntura política brasileira. A gente vai começar com uma breve apresentação que o Marcos vai fazer, mas para quem não conhece também o senador Requião, governador, prefeito, né? Uma longa trajetória na política brasileira, uma trajetória coerente, íntegra, trajetória de um patriota. E é com grande satisfação que a gente o recebe aqui hoje, Roberto Requião. O Marcos, então, vai falar algumas coisinhas sobre a sua trajetória, para informar melhor nossos alunos. Depois eu lanço a minha pergunta, o senhor responde, volta depois com um breve comentário e assim sucessivamente. Muito obrigado e uma boa live para todo mundo. Marcos, você tem a palavra. Está sem o microfone, Marcos. Muito boa tarde, obrigado, professor, pelo aviso. Muito obrigado, muito boa tarde aos nossos ouvintes do YouTube. Especial agradecimento ao Roberto Requião, que nos atendeu de maneira da mais gentil possível para participar do nosso debate, que ele é um debate de caráter científico e também de caráter acadêmico. Esse é uma live organizada pelo Laboratório de Geopolítica da USP e também pelo Laboratório de Planejamento, o Laboplan. Temos aqui na frente uma mesa da mais competente possível, tá? Como debatedores, nós temos o professor André Roberto Martim, professor Armin Mamigonian e o professor e vereador pelo município de São Paulo, pelo PSB, professor Eliseu Gabriel. Aí no centro da nossa mesa, um dos homens públicos de maior experiência na condução das coisas da República Brasileira, um paranaense, né, senador Roberto Requião, que está na política desde muito jovem, muito antes de ter um mandato, e continua na política como um espectador enganjado. O senador Roberto Requião foi uma vez deputado estadual, uma vez prefeito de Curitiba, 3 vezes governador do estado do Paraná e 2 vezes senador. Isso em ordem cronológica,
nós temos que em 1982 ele foi deputado estadual no Paraná. Em 1985 foi prefeito de Curitiba, o primeiro prefeito eleito na ordem democrática da nova república. Em 1991 ele foi pela primeira vez eleito governador do Paraná. Em 94 eleito senador do Paraná. Em 2002 volta a ser eleito governador do Paraná. Em 2006, ele é reeleito governador. E em 2010, ele é eleito senador, ficando no cargo até 2018, com uma postura sempre atuante, uma abordagem humanista e uma competência administrativa ímpar. Senador, se me permite me dirigir ao senhor com esses termos, estamos numa mesa de professores e a comunidade de professores do Paraná e do Brasil reconhece o seu trabalho na área de educação. Tá? Esse que vos fala é um paranaense. Tá? Eu era criança quando o senhor teve o seu primeiro mandato de governador, eu não esqueço. Então, o professor André já adiantou qual é a nossa dinâmica. Nós vamos trabalhar com grandes questões, o senhor fique à vontade para falar, a ideia é mais ou menos um espaço mínimo de 10 minutos por questão. O professor André vai lançar uma questão no campo da geopolítica, o professor Mamigonian na área de desenvolvimento econômico e o professor Eliseu Gabriel vai lançar uma questão sobre a conjuntura política atual. Tá? O senhor fique à vontade, se sinta em casa. Professor André, por gentileza. Muito bem, então vamos lá. Só um detalhe a mais, sempre pelo MDB, o velho manda brasa, que eu ainda sou filiado, apesar dos pesares. Muito bem. A pergunta que eu li... Opa, não estamos escutando. Acho que o microfone do senador ficou desligado. Não estamos escutando. Não escutamos. Algum problema com o som do... O som dele está fechado? Como é? O que acontece? Alguém pode ajudar? Não estamos conseguindo ouvi-lo. Está desligado. O microfone do governador está desligado. Então, eu sei. Tem algum problema, governador? Tá desligado o microfone. Alguém tem uma ideia para resolver isso logo? Ligar para ele, né? Ligar para ele. Como ligou. Está aberto agora? Agora foi. Mas está sendo fechado por vocês aí, não é por mim. Ué, não sei quem fez isso. Vocês devem ter uma mesa aí. Infiltração aqui, tem infiltração. Bom, nós temos especialistas em geopolítica, em economia, em política, mas não temos internet na mesa. Verdade. Não, mas tem uma retaguarda. Bom, a pergunta que eu lhe lanço, Requião, é a seguinte. O grande Ulisses Guimarães costumava dizer que o Brasil era a quarta geografia do mundo, mas não era a quarta potência geopolítica do mundo. O que acontece com a gente para a gente não conseguir chegar lá? Uma pergunta direta. O que acontece é que nós saímos daquele processo da ditadura militar. Primeiro, para vocês entenderem um pouco a minha formação. Vocês são todos da USP. Eu sou advogado, sou planejador urbano formado pela FGV, mas eu tenho uma história familiar de militância política interessante. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista.
o meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista Brasileiro, chamava-se Partido Operário. E eu segui esses passos através do meu avô, do meu pai. Então, a minha formação é essa. E uma preocupação sempre muito grande com a soberania brasileira, com a valorização do trabalhador, e isso tem sido interrompido de tempos em tempos. O nosso PMDB, por exemplo, André, lembra que no nosso estatuto nós dizíamos que o PMDB é o partido das classes populares, desligadas da decisão do grande capital. Parece que tiraram isso do estatuto. O Temer, aquele pessoal todo lá que comandou o partido nos últimos anos. E nós hoje somos a mais fiel base de apoio parlamentar às asneiras do Guedes e às loucuras do Bolsonaro. Nós estávamos até a retomada do desenvolvimento brasileiro numa condição muito paupérrima de industrialização de tudo isso. Mas eu quero fazer aqui a guisa de cumprimento aos militares. Eram fascistas, autoritários, foram objeto da nossa resistência como estudantes ainda. Mas você tem um gás nacionalista, reforçando a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Escola de Engenharia do Exército. Isso tudo acabou. Hoje, nós temos um governo em que militares que dão apoio são completamente alienados de tudo. É uma espécie de um sindicato de profissionais não sei do quê, e que se dedicam a apoiar o Bolsonaro para conseguir empregos e bons salários no governo federal. Em 1980, com os militares no poder, o Brasil era superior industrialmente a Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Nós somos vítimas da Guerra Fria. Nós nos engajamos na Guerra Fria. E como vamos falar de geopolítica hoje também, mais recentemente estão nos jogando numa nova Guerra Fria, que é a geopolítica. É a tentativa dos Estados Unidos e da Rússia ocuparem posições importantes no comércio do mundo. Nós somos vítimas disso. Nós estamos invadidos pelo interesse do capital financeiro, os interesses geopolíticos e estratégicos dos Estados Unidos. Então, é isso que nos tem paralisado. A minha esperança se situa na pós-pandemia, se conseguirmos construir um projeto de desenvolvimento e de democracia, para que os partidos, a partir da sua discussão interna, se coloquem a respeito da política, da economia, da organização social e do Brasil no concerto das nações do mundo. O nosso PMDB está muito ruim. Perfeitamente de acordo. Eu não sei se o senhor gostaria de explorar um pouquinho mais essa questão da nossa relação com a China, porque estamos, em parte, aliados, mas a China tem uma vantagem na relação com o Brasil que lembra um pouco aquela trocas desiguais, né? Eu acho que a relação do Brasil com a China hoje e o nosso recente desenvolvimento econômico, se é que pode se dizer assim, foi desenvolvimento, integração de trabalhadores no mercado de trabalho, no mercado de consumo, se deveu à possibilidade de fornecer produtos agropecuários à China. Nós estamos tendo a China hoje como o principal comprador do mundo. Agora, o fundamental é que um país do tamanho do Brasil, com essa economia diversificada que nós temos hoje ainda, embora em processo de recessão, tem que ter um projeto próprio. Nessa disputa geopolítica de predominância no comércio e na economia do mundo, em que os Estados Unidos investe nas suas forças armadas, segundo Jimmy Carter, 300 trilhões de dólares nos últimos 30 anos, nas últimas décadas, nas forças armadas para derrubar governo e assegurar o controle de geração de energia, de minérios estratégicos, uma dominação que fez com que o próprio Estados Unidos esquecesse internamente da robotização da sua indústria, da tecnologia avançada, da construção, como fez a China, de novas cidades,
a China com a robotização, com a tecnologia avançada nas suas empresas, e os Estados Unidos se dedicando a matar soldado deles e dos outros para garantir uma hegemonia militar. Então, hoje, essa disputa de Estados Unidos e China e a Rússia, ninguém imaginava, ou pelo menos os americanos não imaginavam que a China estivesse com a Rússia nesse momento, mas está, abriria um espaço para o Brasil colocar o seu próprio projeto de desenvolvimento e não essa subordinação absurda que houve até agora na Guerra Fria e que nos fez paralisar o processo de desenvolvimento industrial. Muito obrigado. Marcos, pode chamar o próximo. Obrigado. Seu som. Som, Marcos. Achei. Professor Armin, nós esperamos a arguição do senhor a respeito da economia e do desenvolvimento brasileiro. Professor Armin? Microfone precisa ligar, professor. Ligar o microfone. Microfone, não estamos escutando, Armin. Microfone, Armin. Tá ligado? Agora sim. Agora tá, professor. Ligou? Ligou. Tá ótimo. Primeiro de tudo, um prazer estar nessa reunião com várias pessoas. Agradecer a Aninha e mais o André por lembrarem, né, da possibilidade da minha presença aqui. O prazer de estar diante de uma trabalheira que é montar uma reunião como essa e o prazer de estar também diante do governador Requião. A minha questão é, vamos dizer assim, sobre economia, como já anunciaram, pelo fato de eu ter trabalhado e trabalho ainda com geografia econômica há um bocado de tempo. Eu gostaria de lembrar que o economista Inácio Rangel, que foi um economista extraordinário, lembrou que, à altura de 1980, o Brasil, o Japão e a União Soviética tinham tido os maiores crescimentos do mundo de 1930 a 80. Durante, portanto, 50 anos, Brasil, Japão e União Soviética. Só que em 1980 nós tínhamos alcançado uma dimensão industrial extraordinária, com mecânica pesada, da Villares, Bardella e outras empresas, construção pesada na base de várias empresas, né, que atuavam não só no Brasil, mas em vários países do mundo, como a Odebrecht, por exemplo, portanto, empresas de construção pesada, e que, na época, a Odebrecht havia conseguido um contrato através do governo Geisel de construir uma usina hidrelétrica em Angola e usou não só a sua tecnologia, mas levou geradores e turbinas produzidas no Brasil. Pois bem, o Brasil era uma pequena potência industrial, pequena, mas ocupava o 5º lugar no mundo como produção industrial. Hoje, a posição do Brasil é de 10ª posição industrial do mundo, com o risco de cair para 11ª, 12ª. Pois bem, o governo atual tem um ministro de infraestrutura, que é um rapaz, Tarcísio Freitas, que está batalhando para que as infraestruturas sejam avançadas. Desde aquela época, portanto, há 30, 40, 50 anos atrás, Inácio Rangel dizia: nós temos que ter um novo projeto econômico. O projeto de substituição de importações já se esgotou.
Esgotou no sentido de que nós já temos um edifício industrial completo, como nós comentamos há pouco a respeito da mecânica pesada, etc. Pois bem, hoje, não basta apenas trabalhar em cima de infraestruturas, o que é naturalmente indispensável, mas é preciso batalhar em cima da população pobre, da população que tem renda insignificante e, portanto, reforçar o mercado interno. Rangel trabalhou também em cima disso, lembrando que na zona rural, as pessoas que trabalhavam nas empresas rurais, nas grandes empresas rurais, trabalhavam, na maior parte, na safra apenas na safra. Os que eram assalariados permanentes eram poucos. Pois bem, o governador do Paraná, Lerner, tomou a iniciativa de batalhar em cima dessa ideia do Rangel, de microlotes para aqueles que trabalhavam nas empresas rurais durante a safra e não tinham mais o que fazer no restante do tempo. Como é que o governador pensa que a economia brasileira pode ser recomposta hoje, já que os Estados Unidos trataram de tirar o Brasil, tirar o Japão e tirar a União Soviética do mapa do mundo? Microfone, microfone. É microfone dele. Microfone. Alô? Eu sucedi o governador Lerner no governo do Paraná. Essas vilas rurais, que você explica de uma forma tão atraente, nunca se consolidaram. Isso nunca foi um projeto real. Era uma proposta que não se realizou. Agora, veja, eu não tenho dúvida alguma de que o mercado interno e o meu estado, por exemplo, que tem 75% dos empregos na estrutura agrícola, nas pequenas empresas, 75%, precisaria de um impulso nesse sentido. Você me faz lembrar o New Deal do Roosevelt e as conversas ao pé do fogo. No que se refere a essa estrutura rural, o Roosevelt, naquela época, dizia o seguinte: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. Era bacana. Foi aí que ele começou uma retomada do processo de desenvolvimento norte-americano no momento da recessão. É evidente que hoje estas ideias magníficas do New Deal, e eu falo muito nelas, devem sofrer, à moda do nosso velho guerreiro Ramos, uma redução sociológica às condições atuais. Eu não tenho dúvida alguma que nós precisamos de um projeto de desenvolvimento econômico, mas esse projeto tem que suportar no que aconteceu no mundo nas últimas décadas, nos anos 30, por exemplo. O que aconteceu na União Soviética, por exemplo. A União Soviética fracassou, primeiro com a glasnost, depois com a perestroika, né, o desgelo e a reconstrução, mas hoje ainda o ganho tecnológico da União Soviética, apesar do fracasso da Revolução, faz com que ela ombreie com os Estados Unidos em tecnologia e poderio militar. É uma coisa a ser observada, o avanço tecnológico da União Soviética. Me interessa muito, para resolver um problema como esse que você coloca, a revolução econômica da nova política alemã, na mão do Horace Greeley e Armin Schacht, na Alemanha. Um pacto na reconstrução da infraestrutura entre alguns grupos econômicos e o Estado, e, de uma hora para outra, a redução quase absoluta da remuneração da rolagem da dívida. A taxa Selic lá deles na época. A Alemanha foi reconstruída e, em 6 meses, o desemprego acabou. Embora já em 23, o Schacht mesmo tivesse acabado com a inflação numa semana, com a equivalência em moedas, aquela
política que depois migrou para a equivalência em ouro e dólar. Então, nós temos que dar uma olhada no New Deal. Investimentos pesadíssimos do Estado em infraestrutura. E o conselho que o Delano Roosevelt recebeu do Henry Ford. Vocês devem rememorar isso nos estudos, ou não serão tão mais velhos que eu, né? Mas o Ford colocou as ideias do economista Taylor na linha de montagem. Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma empresa especializando trabalhadores e não aumentando a carga horária. Ele jogou isso na linha de montagem. É o Taylorismo fordista que se transformou na linha de montagem. E os Estados Unidos, que estava em recessão, mas que tinha também uma economia complexa, passou a seguir esse Taylorismo fordista. E o Roosevelt quis condecorar o Henry Ford com a mais alta condecoração já dada pelos Estados Unidos a um industrial, a um empresário. E o Ford recusou. E o Roosevelt perguntou: mas por que você recusa? Ele diz o seguinte: porque está todo mundo me acompanhando na linha de montagem, aumentando a produção. E isso vai impedir definitivamente a recuperação econômica dos Estados Unidos. Mas como isso, Roosevelt? E o Ford responde: nós estamos aumentando a produção e não temos consumidores. Então, o que eu faço? E daí veio a primeira ideia do Ford para o Roosevelt, que deu início ao novo pacto, ao New Deal. O Ford propõe o seguinte: presidente, diminua a carga horária dos trabalhadores, para que mais trabalhadores entrem na produção, por lei. E, por lei, aumente o salário dos trabalhadores, que você estará revigorando o poder de compra do país. Foi aí que se ancorou o New Deal, ao lado de grandes investimentos públicos. Num processo recessivo, como o Brasil está atravessando, o mundo está atravessando hoje, não vai haver essa lenda liberal de se desenvolver com capitais estrangeiros, acanalhando o trabalho, escravizando trabalhadores. A iniciativa tem que ser do Estado, como foi na Alemanha, como foi nos Estados Unidos, como foi no Japão, como foi até nos Estados Unidos agora, recentemente, com o Obama estatizando a General Motors, que sofria um problema de corrupção como sofreu a Petrobras, reorganizando enquanto a justiça cuidava dos corruptos e, posteriormente, devolvendo para o setor privado. Então, nós precisamos levantar a pequena e média empresa com financiamentos, com isenções de impostos, e precisamos de grandes investimentos públicos, porque só o Estado vai investir na recessão sem a expectativa do lucro. O lucro do Estado é facilitar o funcionamento da estrutura privada na economia, possibilitar o desenvolvimento da economia a partir dos seus investimentos. Então, acho que é um caminho duplo. Agora, acredito também que, para traçarmos um projeto de retomada do desenvolvimento, nós teríamos que fulminar a independência e a prevalência do Banco Central na economia brasileira, com diretores nomeados pelos bancos Santander, Itaú e Bradesco, e dedicados única e exclusivamente aos interesses dos capitalistas, dos bancos e dos rentistas. Isso tem que acabar. E nós teríamos, na minha opinião, num movimento nacional, esse projeto teria que ser nacional, mais do que partidário nacional, nós teríamos que promover o referendo revogatório e devolver ao Brasil empresas estratégicas indispensáveis para o nosso desenvolvimento econômico. Quem comprou empresas estratégicas do Brasil, já dizíamos nós lá na frente da soberania popular que eu presidi no Congresso Nacional, comprou mercadoria roubada. Comprou de um governo que não tinha autorização para vender. Crime de receptação. Não tem, num crime de receptação não tem sentido que vamos homenageá-los com restituições e indenizações. Então, eu acho que a coisa passa por aí. É o começo. Muito bem. Microfone, Marcos. O pessoal está Microfone. Microfone. Nós estamos numa batalha
pelo desenvolvimento e a luta Você passa o mouse embaixo aí, ó. Passa o mouse embaixo que sobe. Alô, Marco Antônio. Posso retomar a palavra? Professor. Microfone. Bom, vamos fazer o seguinte. Marcos, deixa para lá. Eu vou passar, então, a palavra para o Eliseu. Eu já falo direto, não? Combinado. Pode falar, então. Você quer fazer um comentário, Armin? Por favor, pode falar. Claro. Governador, acho que as suas opiniões são de alta qualidade, como sempre. Mas eu volto a insistir que o grande pensador dos anos 80 e antes dos anos 80 chamou-se Inácio Rangel. Mais do que qualquer outro pensador brasileiro. Tanto é que nos anos 80, quando ele apontou a necessidade de retomada por um novo modelo, que não era mais a substituição de importações, que já tinha se esgotado, reforçando o mercado interno. Entre outras medidas, a distribuição de microlotes, que ajudou a recuperação do norte do Paraná, que ajudou na Bahia, o governo da Bahia, recentemente, a distribuir microlotes de um pouco maiores até 5 hectares e recuperou a economia de boa parte do interior da Bahia. Isso é importante porque a miséria do trabalhador rural é uma realidade que tem que ser enfrentada de frente. Ora, então, microlotes, por menores que sejam, eles dão uma renda extra e dificultam a migração maciça da zona rural para as cidades. As cidades estão inchadas e o desemprego é gigantesco. Portanto, pensar em lotes para quem trabalha durante a safra e não tem mais o que fazer é uma ideia que continua importante e que foi pouquissimamente aplicada. Simplesmente foi pouquissimamente aplicada, porque os próprios economistas do MDB achavam que entendiam muito de economia, mas durante os anos 80 embarcaram na ideia de combate à inflação, e o combate à inflação deu no que deu. Combate à inflação era uma proposta do governo americano. E o combate à inflação deu o Collor e deu o FHC. Consequentemente, muitos economistas do MDB embarcaram na canoa das propostas norte-americanas. Governo Collor e governo FHC foram desastrosos para a economia brasileira. Recuperar hoje o mercado interno passa por várias medidas. Além dessa que o Rangel apontava para diminuir o fluxo de população rural para as cidades, há outras medidas também, por exemplo, da renda mínima, que voltou a entrar na moda da discussão atual. A renda mínima é indispensável que aconteça, ora. Igualmente, os próprios banqueiros estão dizendo hoje em dia, como é o caso do presidente do Bradesco, que os impostos em cima das grandes empresas têm que ser aumentados. Mas, na verdade, se não houver participação não só do poder público, mas da iniciativa privada, nós não vamos sair dessa crise brutal que aí está. Empresas privadas que eram, por exemplo, a Odebrecht. Odebrecht foi quebrada, destruída, e era uma empresa privada estimulada pelo Estado brasileiro. Então, imaginar que o Estado brasileiro vai fazer muita coisa e está em estado falimentar como está, não resolve o assunto. O Estado brasileiro está em estado falimentar.
ele deve, na verdade, tocar para frente a ideia de concessão de serviços públicos, as ferrovias, por exemplo, o saneamento básico. Saneamento básico significa centenas de bilhões de dólares em investimento. Centenas de bilhões de dólares em investimento. É por aí que a gente pode se recuperar, mas também estimular as nossas exportações, não só de agronegócios, exportações industriais, onde nós tivemos bastante importância e podemos voltar a ter desde que tenhamos um governo popular, um governo progressista. O que eu posso dizer? Eu acho que a coisa não é bem assim. Você está, professor, um pouco idealista demais. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. A minha Secretaria de Agricultura foi a Secretaria de Agricultura da Economia Familiar Rural. Tenho verdadeira paixão pela diversidade dos produtos alimentares que está sendo destruída pela soja, pelo milho e pelo algodão, pelo trigo, essas agriculturas especializadas em exportação que vão alimentar o gado de outros países. Mas o projeto da Vila Rural do Lerner não tinha nada a ver com a sua descrição. Era um projeto para ser cedidos lotes no interior, perto do local de trabalho de possíveis fábricas e trabalhadores, para eles compensarem com uma microprodução rural a sua alimentação. Não foi implantado, não existia e rigorosamente não era viável. A questão do Brasil falido, me perdoa, eu fui governador 3 vezes, senador da República por 2 vezes, e eu não vi essa falência. Um país que tinha 380 bilhões de dólares de reserva cambial não estaria falido nunca. Então, o investimento público nesse momento é fundamental. A nossa dívida pública nunca foi auditada. Nunca foi auditada. E nós temos uma dívida, inclusive, pelo fato de lá, pelos anos 80, de um momento para outro, os Estados Unidos terem transformado os empréstimos tomados pelos militares para o desenvolvimento, que cá entre nós foi usado, muitas vezes, muito bem, viabilizaram um aumento de 20%, e nós nunca auditamos a nossa dívida pública. Eu tenho certeza que ela não vale o que se proclama que vale na mão de banqueiros, de rentistas e de emprestadores de dinheiro. O problema básico da crise do mundo hoje, deixa eu aprofundar mais numa visão mais global. Surge, primeiro, caiu a Alemanha. E a União Soviética fazia florescer o comunismo. Isso assustava o capital europeu, principalmente da Europa. E o medo do comunismo fez surgir a social-democracia, que era produto da pressão dos partidos mais à esquerda, dos movimentos populares contra o capital. E o capital foi cedendo com medo da Rússia. Voto das mulheres, vantagens para os trabalhadores, e isso tudo se constituiu a social-democracia até o momento em que a Rússia alui pelos seus erros, com a glasnost e com a perestroika. Acaba o medo. E o capital financeiro, então, começa a avançar, inclusive, sobre o próprio capitalismo produtivo e a eliminar conquistas das populações do processo civilizatório da Europa que havia se espraiado pelo mundo inteiro. Nós mesmos tivemos reflexos extraordinariamente positivos disso. E isso passou a ser organizado a partir de um tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé: a precarização do Estado e dos governos, com a magnificação dos bancos centrais nas mãos dos banqueiros e do capital financeiro. Segundo lugar, a precarização do parlamento, com o alto custo das campanhas e o financiamento de campanhas eleitorais pelos grupos econômicos, o capital financeiro, os bancos e empreiteiras também, como vimos no Brasil. O parlamentar eleito não tinha mais compromisso com o seu programa partidário, o programa do seu partido. O nosso PMDB, o programa foi fulminado na mão dos Jucás, do Temer, dessa gente toda. E passava a ser um mandalete, um instrumento de ação do capital financeiro.
não tinha nenhuma importância o discurso de campanha e o programa partidário. E, em terceiro lugar, a precarização do trabalho, que foi o combate às garantias trabalhistas, que no Brasil se traduz com o fim da CLT, o fim da aposentadoria pública e tudo mais. Então, nós temos que focar nisso. Sim, claro, financiar, como não quer o Guedes, pequenas e médias empresas. Eu, governador do Paraná, zerei o imposto das micro. E as pequenas pagavam cerca de 2,5% de imposto. Mas, em compensação, eu criei aqui no Estado o salário mínimo regional mais alto do Brasil. Um pequeno empresário ganhava 18, pagava 1.800.000 de salário para 2 ou 3 trabalhadores. Eu levantei isso de uma forma sensível, mas ele não pagava mais ICMS para poder crescer livre da pressão da fiscalização e de tudo mais. A coisa tem que passar por aí, mas o investimento tem que ser público e o seu país e o meu país não está quebrado. Ele está invadido na mão de pessoas que não têm nenhuma noção do que seja economia e do que acontece na geopolítica e na economia do mundo. São de uma falta de identidade absoluta com a população. Agora, é claro que uma reforma agrária é necessária, mas não com um latinho de tipo Jaime Lerner, dado a um trabalhador, que é um quintal ampliado e não tem sentido algum. Agora, eu tenho uma observação a fazer sobre isso. Eu acompanho há muitos anos, com muita curiosidade, muitas visitas, o desenvolvimento da China. A China me fascinava com as propriedades familiares rurais, a família inteira produzindo arroz, o pessoal trabalhando e produzindo daquela forma. A China hoje precisa viabilizar a escala de alimentação para a população. Ela tirou 300 milhões de pessoas do campo e construiu novas cidades inteiras para esse pessoal se localizar e prestar serviço nas fábricas. Então, nós temos que pensar também no número de pessoas que existem no mundo que precisam se alimentar. Reforma agrária, cooperativas de produção e terra a quem dela precisa para trabalhar. Mas eu acho que a formulação que você expôs, professor, é muito idealista nesse processo. E parece mais uma medida compensatória, já que você não se referiu nenhuma vez à exploração do trabalhador pelo capital, à geopolítica norte-americana, à submissão dos países aos interesses do grande capital financeiro do mundo. Até o próprio capitalismo está tendo um processo de sofrimento enorme com a financiarização. E não se referiu ao capital financeiro que não produz o botão de uma roupa, uma camisa, a peça de uma máquina, e que vive da sua própria circulação e, fundamentalmente, no financiamento dos estados que se submetem e submeteram a ele por erros governamentais. Investimentos em saneamento têm que ser feito pelo Estado. Aqui no Paraná, quem quer ser universal canta a sua aldeia, em que eu governei por 3 vezes. A nossa Sanepar era a melhor empresa de saneamento e purificação de água do Brasil. Modelo dos militares. Modelo dos militares com o subsídio cruzado. Grandes cidades como Curitiba, Maringá, Londrina, dão, pela escala, a possibilidade de obtermos um lucro com a exploração do saneamento e da água. Módico, pequeno. Mas esse lucro era cruzado com investimentos nas cidades que não tinham condição de haver investimento. E capital privado algum iria investir aonde não tem uma população que possa pagar o custo e o lucro desejado pelo empresário. Nós, no meu governo e governos anteriores ao meu, bem anteriores ao do Jaime Lerner, nós prestávamos consultoria ao BIRD em saneamento do mundo inteiro, pela nossa capacidade técnica. Bom, daí Jaime Lerner, Beto Richa e esse pessoal todo social-democrata do PSDB, por sinal, resolveram vender a Sanepar. E vendendo a Sanepar, vende. Hoje, 80,3% das ações da Sanepar estão privadas. E eles tomaram conta da empresa. Então, aquele lucro moderado, razoável, modesto, que servia para reinvestir, serve agora para remunerar acionistas.
A empresa está parada, não investe mais, falta água no Paraná, está uma bagunça total. E, na época da empresa pública, toda a possibilidade lucrativa e mais recursos do Estado e federal eram investidos no saneamento em benefício da população. Um milionário de Dubai, da Arábia Saudita, que compra ações de uma empresa de saneamento do Brasil, lá quer saber se o povo está precisando de saneamento ou não, faz como estão fazendo em Curitiba hoje. Aumentam brutalmente o preço do saneamento e valorizam as ações. No ano passado, nessa empresa que está sendo destruída, que é a Sanepar, a lucratividade das ações foi uma das maiores do Brasil. Então, eu acho que não é esse o caminho. Essa conversa que precisamos de recursos e que o Brasil está falido não é verdadeira. E capital algum do exterior vai investir numa instabilidade como está vivendo o Brasil hoje, se submetendo aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital financeiro internacional. Então, me perdoa, professor, não concordo com as suas posições. Mas eu também não concordo com tudo que o senhor está falando. Por exemplo, quando eu falei que Collor, Fernando Henrique passaram a vender o Brasil, eles, por acaso, não foram agentes do imperialismo americano? Bolsonaro, hoje, Temer, ontem, não foram agentes do imperialismo norte-americano? Sem nenhuma dúvida. Então, quando o senhor me disse que eu não falei de banqueiros, não falei de imperialismo americano, eu acho uma certa dose de exagero da sua parte. Eu gostaria de pedir licença aos senhores, na condição de organizador da mesa. Eu acho o mais rico o debate, mas eu gostaria de passar a voz para o professor Eliseu Gabriel, que tem uma pergunta, tá? E na medida que o bloco do professor Eliseu se esgotar, a gente pode voltar para o debate, que é um debate de horas, é um debate que eu acredito que o Brasil inteiro quer ver. O professor Eliseu tem uma pergunta. Eu também gostaria de fazer uma pergunta para o senador. Então, professor Eliseu, fica à vontade. Primeiro é uma grande honra falar com o nosso governador Roberto Requião. Realmente, para mim, é uma honra. Um abraço no professor Armênio, no vereador, no professor André, no Marco, o pessoal mais que está assistindo. Dizer o seguinte, professor, governador Requião, quer dizer, a gente está discutindo aqui o que deveria ser, o que foi feito, o que foi errado, né? Mas eu acho que a gente vive um momento político muito sério no Brasil, um total desgoverno, que a gente... É um desgoverno, um governo intencionalmente confuso, é um governo que ataca frontalmente a democracia e confunde a todos. Eu acho que, assim, o que o senhor acha? Quer dizer, eu entendo, sim, nós estamos num momento que a gente precisaria de uma grande frente, de uma frente é sempre contra, né? Para, talvez, provocar o afastamento desse presidente. Ou fazer uma mudança bem substantiva nos rumos da política brasileira. Então, eu penso o seguinte, eu imagino que os setores que a gente precisa trazer para poder ter essa força são muito amplos. A gente não consegue mais, de um determinado bloco, uma visão desenvolvimentista apenas, conseguir fazer um movimento político mais substantivo. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem alguma reviravolta no mundo que pode acontecer, que depois dessa pandemia, que muitas empresas que investiram, que têm suas plantas na China, devem estar com dúvidas. Primeiro, é claro, eles foram para a China porque ela é melhor, o custo é menor, tem toda uma logística importante, etc., etc. Mas agora a gente vê o risco, né? Quer dizer, as cadeias produtivas, elas ficam mesmo instabilizadas em função de crises, por exemplo, num determinado local. Me parece que é correto colocar todos os ovos no mesmo cesto? Eu imagino que as empresas multinacionais podem estar pensando assim em relação à China. E isso pode abrir espaço para outro tipo de ação. Por exemplo, o México é um país vizinho aos Estados Unidos. Se o Trump não ganhar, provavelmente o México vai ser protagonista de uma série
de possibilidades de investimento americano, de outras empresas, como sendo uma plataforma de produção industrial. O Brasil também pode ser um país que poderá se tornar um grande, não digo, mas um ponto de industrialização significativo em função dessa necessidade de dividir os riscos, ou, vamos dizer assim, criar... Quer dizer, o que eu digo? O que pode atrair pessoas, grupos e setores mais ligados a empresas, indústrias, etc., não seria, por exemplo, uma janela de oportunidades? Como é que o senhor pensa, que frente poderia ser feita para a gente superar essa crise que a gente vive, política e de democracia? Você praticamente me descreveu a ponte para o futuro desse Marcos Coimbra, Lisboa, esse cara do IPESP aí. Opa, caiu. Teve uma interrupção aqui, um telefone bateu. Eu não estou dizendo isso, isso é o que pensam esses caras, entendeu? Ah, sim, claro. Isso é o que eles pensam, né? O que eles pensam é reduzir o salário do trabalhador, escravizar o trabalhador e esperar que o dinheiro do mundo chegue aqui. A globalização vai ter uma descontinuidade. Você veja o Trump nos Estados Unidos. Ele está tributando produtos norte-americanos fabricados na China, ou vão para os Estados Unidos, ou então ele corta todas as vantagens. Fez isso até com a Harley Davidson, que é um símbolo do motociclismo e norte-americano, fábrica de motores, a motocicleta maravilhosa, que, de certa forma, um pouco da imagem internacional dos Estados Unidos da América do Norte, né? A motocicleta é o pônei, é o cavalo da modernidade, da liberdade de movimentação. Eles estão apostando pesadamente no mercado interno e nas indústrias no Brasil, nos Estados Unidos, dando emprego para os Estados Unidos. Não vai acontecer essa abertura. Essa abertura é rigorosamente impossível. Nós precisamos, sim, de mercado interno, nós precisamos retomar o processo de industrialização do país. Não, mas é exatamente isso. Quer dizer, isso não atrairia setores Não. Para fazer isso? Não. A escravização do trabalho, segundo o Temer, o Meirelles, o Guedes, o Levy, seria um verdadeiro milagre no Brasil. O que você viu acontecer até agora? Antes da coronavírus, no começo desse ano, de janeiro a março, o nosso PIB já tinha caído em 0,5%. E o coronavírus veio como um acelerador de incêndio, álcool jogado numa fogueira residencial. Nós, já no Paraná, estamos tendo caminhões de frango assaltados por população que não tem o que comer. Era o que acontecia antes do Lula. E o governo do Lula foi uma social-democracia tupiniquim. Políticas compensatórias muito boas, inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho, aumento de salário. Teve coisas muito interessantes, né? Fez uma associação com o capital financeiro. Eu via o Lula dizendo naquelas cerimônias que o Mino Carta organizava para premiar as empresas mais bem-sucedidas no fim do ano, precisava um presidente socialista para os banqueiros ganharem o que estão ganhando. E essa frente ampla que o Lula montou a frente ampla no governo. Tinha todo tipo de bicho. Jaguatirica, gambá, macaco-prego, tinha tudo. Mas no momento em que quiseram derrubar a Dilma, o governo da Dilma, que era uma frente ampla, assistiu 5 ministros largarem o ministério porque eram senadores e voltarem para o Senado para caçar a presidenta, para implantar ponte para o futuro. É claro que nós precisamos de uma frente no Brasil, mas eu acho que é uma frente que tem que ser suportada, como queria o André no começo da nossa conversa, com um projeto de desenvolvimento econômico que seja aristotelicamente eficiente, ato-meio, que não seja temerário demais e não possa ser sustentado, mas não seja como essa frente democrática, indo ao extremo da covardia de não fazer nada e deixar tudo como está. Eu vejo essa frente democrática como uma tentativa lampedusiana, de Tommaso de Lampedusa, no famoso livro do Gato Pardo. Mudar alguma coisa para que tudo fique como está. Eles não têm nenhuma referência ao Guedes, querem tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um acidente de percurso.
É um efeito colateral desta guerra midiática dos Estados Unidos, através da Globo, das oligarquias brasileiras ainda se submetendo, sem nenhuma identidade com a população, sem amor, sem solidariedade. O Bolsonaro é um efeito colateral. É o sujeito que se veste de palhaço e fica no meio do picadeiro, chamando a atenção do público, enquanto lá por trás o Guedes monta um circo, que é da destruição da soberania brasileira, da destruição da nação, do entreguismo absoluto, e diz com a maior cara de pau: se dermos dinheiro para as pequenas empresas, não vamos ganhar dinheiro. Agora, se dermos para as grandes, nós vamos ganhar dinheiro. Estamos num caminho completamente errado. Agora, imaginar também que a crise do coronavírus, do Covid-19, vai viabilizar uma modificação no mundo, é muita esperança. Nós tivemos crises epidêmicas maiores do que essa, com mortalidades incríveis para uma população menor no planeta, e não mudou nada na estrutura do mundo. Modificações surgiram 100 anos depois. Então, e por falta de projeto. Vou fazer um parêntese aqui. Eu sou, como dizia o Brizola, eu sou velho. Eu tenho 80 anos incompletos. Na minha juventude, eu estava na França, na famosa Revolução Estudantil. 68. Marshall McLuhan, Rudi Deuter, aquela gente toda gritando na rua, e os estudantes mobilizaram a França e mobilizaram o mundo. Era um protesto contra tudo isso que está aí. Mas atrás de tudo isso que está aí, eles não pretendiam nada. Não tinham um partido organizado, não tinham uma proposta. Qual foi o sucesso daquela maravilhosa Revolução Estudantil de 68? Derrubaram o ministro da Economia. Ora, o nosso Weintraub já está lá na Disney como uma atração principal ao lado do Mickey, do Pateta, daqueles animais todos. Mas o Guedes continua mandando, o Banco Central continua sendo nomeado pelo Santander, pelo Itaú e pelo Bradesco, e nós estamos vendo os empregos desaparecerem, o povo entrar em desespero, um desespero inevitável. Agora, podíamos evitar o caos total de populações enfurecidas assaltando mercados e fazendas porque não têm o que comer, com um projeto que devolvesse ao povo esperança, razoável, eficiente, ato médio, ato meio, sem covardia e sem exagero. Agora, acho que essa frente amplíssima é uma picaretagem monumental, uma tentativa de sacralização desses políticos que foram responsáveis pelo declínio do processo industrial do Brasil de 80 para cá. Não é por aí. E frente ampla, o Lula sabe o que fez. E veja, não estou defendendo o governo do PT. Eu fui adversário do PT no Senado da República, no que se refere à política econômica. Claro, eu sou amigo pessoal do Lula, gosto muito dele pessoalmente. Acho uma vida maravilhosa sair lá do Nordeste, virar metalúrgico em São Paulo e presidente da República, com liderança e tal. Mas ele não conseguiu viabilizar o crescimento sustentável que nós perdemos com a adesão à Guerra Fria a partir de 1980. E estão nos jogando agora a nova Guerra Fria, que é uma disputa de hegemonia comercial do mundo, hegemonia que significa o domínio dos combustíveis, e nós não podemos entrar nisso, precisamos de um projeto. E esse pessoal não tem projeto nenhum, não gostam do Bolsonaro, mas gostam do Guedes, gostam da carteira verde e amarela, É impressionante. gostam da humilhação do trabalhador, gostam de entregador de comida em AP sem ter o que comer. Eles acham tudo isso maravilhoso. Então, vamos para o esforço na montagem de um projeto. E por que isso não está acontecendo? Tem muito candidato à presidência da República. E daí o sujeito passa a se condicionar no processo eleitoral e não quer desagradar o banqueiro. De repente, um diz, não, impressão de dinheiro não. Por quê? Porque não interessa para os bancos que se imprima dinheiro. Eles preferem emissão de letras que eles compram, estabelecem pelo Banco Central a rentabilidade e enriquecem sem trabalhar. Então, nós precisamos de um projeto que seja nacional, um projeto para o Brasil. Candidato a presidente da República, que seja o mais viável eleitoralmente, se nós tivermos um projeto de desenvolvimento e de restabelecimento da democracia.
Daí sim, os partidos que não podem parar hoje devem continuar internamente discutindo política, economia, geopolítica, formularão as suas propostas. E no processo eleitoral, o povo brasileiro vai definindo o formato do Brasil que quer. Não me digam que o Exército está apoiando o Bolsonaro. Não posso acreditar. O que nós vemos é alguns generais de pijama, outros sem pijama, outros desnudos, inclusive intelectualmente, funcionando como corporações para aumentar o seu salário. 3.000 militares reformados ou não no governo federal não vão garantir os 500.000 militares que são tão patriotas quanto eu e quanto vocês. E que, quando se depararem com um projeto viável que restabeleça a esperança do Brasil, como nós, eles estarão juntos. Só mais uma perguntinha. Do ponto de vista do senhor, governador, o erro central da economia do Lula foi qual? Qual o principal erro do Lula? Foi uma social-democracia associada ao capital financeiro. Não providenciou desenvolvimento industrial quando teve uma das grandes chances históricas no mundo com o crescimento econômico e a necessidade da China. A China nos levantou e possibilitou as políticas compensatórias. Agora, foi um erro do governo. E eu não transformo isso em execração pública, não. Aos nossos erros devemos chamar de experiência. E quando pedem ao PT fazer autocrítica, eu também morro de rir. Esse negócio de autocrítica é no confessionário do padre para o fiel fundamentalista. O que o PT precisa, o que o Brasil precisa, é a prática. A prática é o critério da verdade. Não importa os erros, se daqui para frente eles não se repetirem e os partidos começarem a pensar mais no Brasil do que em candidaturas de fulano, de beltrano e de ciclano. Um diz desaforo para o outro. Você abre a televisão e assiste esses pretensos candidatos todos numa verdadeira guerra de bugio. E, como um grupo de bugios, que é uma capela, o bugio-chefe dizendo, na nossa capela, bugio de fora não entra. E ficam jogando a própria merda uns nos outros. Mas o Brasil está sendo pouco pensado. E precisamos pensar mais no país. Muito bom. Marcos. Senador, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, antes de abrir para uma nova sequência, se for o caso. É uma pergunta de pessoas da minha geração. Tá? Inclusive, eu não formulei ela sozinho. Agradeço aos meus amigos José Ailton, o Rames, o Rio do Duarte, com quem eu sempre converso isso. Nós temos 30 anos de neoliberalismo, senador. O neoliberalismo no Brasil hoje é uma experiência tão durável quanto o trabalhismo varguista e mais do que a ditadura de segurança nacional dos anos 60 e 70. Que não era neoliberal. Que não era neoliberal. Uma doutrina que não tem nem pensamento territorial. Eu vou pedir para o senhor fazer uma avaliação da ordem política brasileira e o que o senhor pensa das condições de combate do neoliberalismo. Qual vai ser o ponto de mudança, se ele houver, e o que precisamos fazer enquanto grupos? A nossa mesa é uma mesa de desenvolvimentistas. É lógico que vamos ter posições divergentes pontuais, mas o nosso inimigo é um inimigo comum. Uhum. O neoliberalismo está falido no mundo. Ele não deixa a Merkel governar na Alemanha, impede a formação de um governo razoável na Espanha. Está falido, está moribundo. Daí, de repente, ele pede asilo no Brasil e cai no colo daquele pessoal atrasado do PMDB e desse IPESP em São Paulo, que foi o tal do presidente do IPESP, eu nunca me lembro o nome desse cara, ele foi secretário do Tesouro no governo do Lula, estava ligado ao PT, e propõe a ponte para o futuro, que é um recrudescimento disso tudo. Daí vem esse pessoal, José Serra, pretendendo entregar o petróleo do país, que era o que mais os Estados Unidos queriam. Se o Lula tivesse entregado o petróleo, não tinham derrubado a Dilma, nem o Lula, nem nada.
E essa questão que não me preocupa hoje, que parece que é a preocupação nacional da chamada esquerda brasileira, é o Queiroz, a cabeleireira mulher do Queiroz, os filhotes corrompidos do presidente da República, as bobagens que o presidente da República diz, a turma da Terra plana. Isso deveria ser tarefa não podemos cair num golpe militar daí de verdade, sem nexo, sem sentido, sem nada, pela violência, na ponta da carabina, ou num protesto de esquerda para durar mais 2, 3, 4 anos e cair novamente. Esse povo que, com insatisfação diante da endêmica corrupção do Brasil, elegeu o Bolsonaro, elegeu o Lula, elegeu o Fernando Henrique, elegeu o Collor. É a insatisfação, a frustração. Nós não conseguimos levantar a esperança da população. E daí veio o ativismo judicial, esses juízes atropelando todo o sistema de direito do Brasil. Isso me fez a ser o redator da Lei de Abuso do Poder, que foi aprovada no Senado, modificada na Câmara e depois cortada em algumas coisas pelo Bolsonaro, mas que ainda é uma lei efetiva no Brasil. Nós precisamos de um projeto nacional e não precisamos dessa briga de bugio entre candidaturas supostas de uma eleição que pode não ocorrer. Perfeito. Já temos mais de 1 hora de evento. Eu gostaria de pedir para os debatedores na mesa se existe mais alguma questão a ser posta. Fiquem à vontade para perguntar. Vou pedir para a nossa mesa liberar o microfone de todos, se esse for o caso. Professor Armin, professor Eliseu, professor André, se vocês têm alguma objeção, alguma pergunta. Não, eu queria cumprimentar a excelente live que o senhor nos proporcionou. Foi um dia, uma tarde memorável para nós. Aprendemos muito, nos unimos mais. E a única consideração agora final para as minhas despedidas seria deixar um pequeno comentário em torno do mundo pós-Covid. Porque, embora eu concorde que não vamos ter uma mudança da ordem mundial da noite para o dia, não lhe parece que os conceitos de nacionalismo econômico e planejamento estatal inevitavelmente serão fortalecidos? Som? Muito obrigado. Eu acho que a coisa é por aí. Há 1 ano atrás, você via esses heróis, esse pessoal da Frente Democrática, Democrata Já, dizendo o seguinte: o Estado tem que se dedicar exclusivamente à saúde, à educação e à segurança. O resto é pela iniciativa privada. Hoje, o Covid já mostrou que a saúde não pode ser privatizada, que a saúde é uma obrigação pública do Estado e que, se não for assim, essas epidemias serão sempre trágicas. Mas eles continuam insistindo em privatizar a água, em privatizar a Companhia de Água do Rio de Janeiro, porque, mal administrada, conseguiu poluir uma parcela ou durante um determinado momento da água servida. Muda-se a administração, fiscalização, transparência.
talvez até a poluição seja um artifício para justificar a privatização. Não é possível que a Nestlé e a Coca-Cola tomem conta da água e dos aquíferos brasileiros como o Guarani. Nós estamos precisando do projeto. Agora, como é que isso será possível? Eu acho que, de qualquer forma, dentro das nossas possibilidades, nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos colocando as nossas ideias para serem analisadas, aprovadas ou rejeitadas. Nós temos que ter um mínimo teto que devolva esperança ao Brasil. Agora, não podemos cair na ilusão dessas frentes democráticas. Nós estamos sacralizando essa gente. Daqui a pouco, com o apoio do capital financeiro, da Globo e da grande mídia, eles serão eleitos novamente, com propostas supostamente social-democratas, mas nesse esforço do capital financeiro de destruir a social-democracia, escravizar o povo trabalhador. Quando eu era menino ainda, eu fui candidato a deputado estadual aqui no Paraná e depois a prefeito de Curitiba. Eu lembro que, empolgado com as ideias de meus avós, da Confederação do Equador, do Partido Socialista Brasileiro, do Partido Operário, primeiro Partido Socialista do Brasil, eu fazia um discurso mais ou menos assim. Imaginem vocês um tronco partido por um raio, jogado, lançado, rojado à beira de uma estrada. É apenas um lenho abandonado. Mas, quando o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, se debruça sobre ele e o transforma numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa, num bem econômico, ele está produzindo riqueza. E é só o trabalho e a inteligência do homem que produz riqueza. Nós estamos num momento que essa mais-valia tecnológica do mundo e a exploração do trabalho está estabelecendo uma dominação absoluta. Eu fico entre os grandes líderes do mundo hoje, talvez vocês se espantem com isso, com o Papa Francisco e a sua posição de que o capital, ele se refere ao capitalismo, é bom. Quando empregado numa fábrica, produzindo bens, garantindo empregos e dando possibilidade de educação, de saúde e de crescimento e felicidade às famílias dos homens. Mas não pode dominar o mundo. E o capital vadio, como apelidava o Mangabeira húngaro, o capital financeiro está dominando tudo. E essa idiotia da adesão ao bolsonarismo é uma coisa deprimente. É uma coisa terrível. Amanhã ou depois, se vocês conseguirem viajar, apesar da pandemia, vão chegar a um país do mundo, vão ver vocês falando português, vão perguntar, vocês são brasileiros? Vocês vão fingir que tem uma batata quente na boca e dizer, não, pois, nós somos portugueses. Essa situação está envergonhando o povo brasileiro e a todos nós. É verdade. Portanto, em vez de ficar pensando na eleição, no candidato, todos deveriam estar pensando num projeto de desenvolvimento que levante a esperança do país e faça esse povo todo se mobilizar. Tenho muito pouca esperança no Congresso Nacional. E olha, eu sou um cético. E o cético não acredita com vontade de acreditar. Mas eles são cínicos. Eles não acreditam em mais nada, a não ser nos próprios favores que acumulam para si próprios, para suas famílias. A estrutura política do Brasil está apodrecida. De A a Z, de Bolsonaro à Frente Democrática. É a minha visão disso. Professores Armin, professor Eliseu, uma última palavra de despedida. O microfone do professor Armin ainda está desativado. Se o senhor puder desativar... Eu só pergunto uma coisa. Governador, como é que o senhor pensa que o campo progressista, vamos chamar assim, que nós nos incluímos, poderia sair desse imobilismo? Que a gente está sem protagonismo, né? Quem está com protagonismo hoje para derrubar o Bolsonaro é a direita, né? Como é que o senhor vê que tipo de ação? Quer dizer, a gente vê o PT meio desmontado, meio sem ação. O que o senhor pensaria nisso aí? Eu fiz um debate ontem com o Mino Carta, na Carta Capital, e o Mino, lá pela Tantana, que o PT é um fracasso total. Eu acho que não, cometeu erros. E os erros devem ser experiência, não devem repetir.
Quando o Lula se recusa a participar dessas frentes e tal, eu tenho esperança. É claro que o Lula errou, mas acertou para burro. Melhorou a vida da população. O Brasil é outro hoje. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, que pena que a gente não tenha Rede Globo para debater, seria um tipo de ação eficiente, discutindo as coisas, levando a possibilidade de consciência a grandes partes da população. Nós precisamos de intelectuais orgânicos que pensem um projeto, de quadros médios que entendam e ajudem a organizar as manifestações populares pelo projeto, e dos militantes que acreditem, mobilizem e façam andar a política verdadeira no Brasil. Não acredito em possibilidade nenhuma de volta de golpe armado, de tudo. Isso é uma bobagem monumental, isso não existe no mundo mais hoje. O poder financeiro está controlando a mídia, aqueles caras lá nos Estados Unidos, Steve Bannon, aquela gente toda, utilizando os movimentos. E esta jogada dessa frente democrática ampla certamente foi bolada lá por eles. Frente Democrática, eu insisto, fez o PT. E a Frente Democrática saiu dos ministérios da Dilma para votar o impeachment. Não era o impeachment da Dilma, era o impeachment de qualquer movimento social-democrata de solidariedade à população. Esse pessoal é horrível. Eu, pessoalmente, não participo dessa frente e não subscrevo. Agora, se quiserem fazer uma frente fora Bolsonaro, eu topo. Depois fora Mourão, mas fundamentalmente fora o Guedes e essa política do liberalismo econômico. O Mourão é pior do que o Guedes. Eu conheci o Mourão, adido militar da Embaixada do Brasil na Venezuela. Ele já era ruim lá. Na Venezuela, justo na Venezuela, que coisa. Não sabia disso. Professor Armin, nós queremos ouvir o senhor precisa ativar seu microfone. Não? Ele não quer mais fazer nenhuma questão. Marcos, acho que está na hora da gente encerrar e fazer os agradecimentos finais. Pois bem, senador, é um prazer e uma satisfação do nosso grupo ter o senhor conosco no dia de hoje. Fizemos 1h30 de debate, é o que foi previsto de início. E agradecer a participação dos nossos debatedores, professor Armin, professor André, professor Eliseu. Eu creio que esse material vai ficar disponível na internet e vai ser um material importante nos próximos dias. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? E só tenho a agradecer, tá? Dou por encerrada a nossa live. Eu que agradeço e quero deixar as minhas desculpas ao professor Armin, porque provavelmente eu não consegui apanhar a totalidade do seu pensamento. E discordei de uma parte dele. Armin, por acaso, se vier a Curitiba, está convidado para a gente continuar essa conversa num churrasco aqui na minha casa. Um abração também. Opa! Que legal! Eu também quero ir nesse churrasco, governador. Eu também quero ir nesse churrasco aí. Aliás, só uma informação adicional, ele está aí do seu lado, ele está em Santa Catarina. O Armin é convidado. Mas vocês podem vir também se trouxerem carne. A mim não precisa, eu convidei. Tá bom. Você sabe que hoje, eu, depois de ser governador 2 vezes, senador 3 vezes, eu sou um brasileiro militante aposentado. E a minha aposentadoria, porque eu nunca me incomodei com o parlamento, eu me incomodava com as modificações que a gente podia fazer no Brasil, a minha aposentadoria hoje é de R$ 2.700 pelo INSS. E eu não passo fome, porque ao longo dos meus quase 80 anos eu ainda viabilizei alguma poupança. Posso viver razoavelmente mais um ano e depois vou ter que reabrir meu escritório de planejamento urbano ou de advocacia. Valeu, minha gente, muito obrigado e um abração a todos vocês. Nós é que agradecemos. Pode ser presidente também. É isso aí, pelo menos é a nossa vontade. Tchau. Aí. Valeu. Muito bom. Pronto, meus amigos. Acho que foi uma boa conversa. Muito bom. Ele seria um bom candidato, hein? Ele seria um bom candidato a presidente. Tchau, gente. Professores, muito obrigado, André. Valeu, Armin. Obrigado.
Obrigado, valeu.